Sejam bem-vindos à nossa aula número 6, Organização dos Fatos. Nesta aula você vai entender por que organizar os fatos é fundamental no processo, qual é a diferença entre ter razão e conseguir demonstrar ter razão, e o que é uma narrativa jurídica. Bom, a narrativa jurídica nada mais é do que você contar os seus fatos de uma forma objetiva. Ou seja, se você teve um problema de acidente de trânsito, os fatos que você vai contar, eles não precisam começar desde quando você acordou, se você estava feliz, se estava triste, se estava atrasado ou não para o trabalho. Você vai contar que em determinado horário a pessoa ultrapassou a preferencial ou furou o sinal vermelho e veio colidir com o seu veículo. Você vai expor os acontecimentos daquele fato que te causou o prejuízo em uma ordem lógica. Você não vai começar do meio, voltar para o começo, ir lá para o final e depois você esqueceu, você vai colocar de novo, depois você vai tentar ajustar os parágrafos e acaba saindo de contexto. Então, crie um raciocínio para fazer uma narrativa da sua história, dos seus fatos, de como aconteceu desde o início. Se é um acidente de trânsito, em que horário mais ou menos ele ocorreu, como que se deu as circunstâncias, em que direção você trafegava, se você ia virar à direita, ia seguir em frente, o que foi a ação provocada pelo réu, se ele invadiu a preferencial, se ele colidiu na traseira do seu veículo, como que aconteceu a situação. Separe os fatos das suas opiniões pessoais. O juiz ele não precisa saber a sua opinião sobre o comportamento, a conduta do réu. Ele quer saber qual que é a causa primária desse acidente. Eu quero saber o que aconteceu. Eu vou apurar aqui quem deu causa para o acidente. Eu não vou dar uma sentença sobre a conduta do réu, se ele foi irresponsável, se ele não foi. O juiz ele tem termos técnicos para poder separar a opinião dos fundamentos jurídicos do processo. E você também, sua narrativa, deve evitar exageros e emoções excessivas. É muito comum que entre os advogados se fale, olha, você nunca deve ajuizar uma ação pessoal, né? Sempre busque um colega. Isso porque o advogado ele tende a exagerar, a querer utilizar exageros e emoções excessivas na sua petição. Ele acaba não olhando de forma mais técnica o processo, ele não consegue separar os fatos de uma forma objetiva e acaba contaminando a sua narrativa e tornando às vezes confusa para o juiz. Então, sempre bom se valer de um terceiro para fazer. No seu caso, não. No seu caso, você está aqui porque você quer aprender a entrar com o processo por conta própria. Então, aprenda a separar os seus fatos de exageros e emoções excessivas ou opiniões pessoais. Não é isso que o juiz analisa em uma sentença. E por que uma importância da ordem cronológica? Por óbvio, o juiz ele não sabe do seu processo, ele não tem a menor ideia do que aconteceu, da situação que você passou. Então você precisa ter um começo, quando o problema surgiu, precisa ter um meio, né? O que aconteceu depois. Você tem que dar um fim ao seu à sua história, à sua narrativa, qual foi o prejuízo ou a consequência que você teve. Apresentar essa linha do tempo como uma ferramenta de organização para o juiz vai fazer com que ele veja o seu caso em sua mente, porque nem sempre é possível a gente reproduzir na forma escrita às vezes por falta de habitualidade ou falta de prática, falta de técnica, como os livros fazem. Então pense assim, a sua petição, o seu requerimento, ele não vai ser um livro que você vai dar todos os detalhes possíveis, mas você vai escrever de uma forma ao juiz, vai apresentar os seus fatos de uma forma que ele entenda e se veja no local do acidente, no local no lugar do consumidor buscando uma reparação ou toda a saga que ele enfrentou para trocar um produto. Você vai fazer essa narrativa com começo, meio e fim, para ter uma coerência lógica e que o juiz possa entender. Porque um dos maiores riscos de julgamento de um processo é se o juiz não entendeu o que você está reclamando. Para você, às vezes, é muito claro. Para você sofreu o dano, você viveu, experimentou a situação, então para você está tudo muito certo, muito claro o seu ponto de vista. Mas às vezes, não raro, a forma que você apresenta o seu ponto de vista de modo escrito dificulta a compreensão por um terceiro. Sempre veja, faça sua narrativa, aguarde de um dia para o outro e faça uma releitura, veja se você consegue compreender, se não faltou nenhum detalhe, se faltou um encaixe, um pontual em algum parágrafo, alguma explicação adicional, ou suprimir algum exagero, ou verificar quando é opinião. Isso é muito salutar, só vai te ajudar no seu requerimento. Como que você pode fazer a identificação do contexto, né? Quem são as partes envolvidas? Quando você começou, aonde que o terceiro, né, o réu entrou na sua narrativa?
qual é a relação entre esses fatos, por que ele entrou ali. Você pode, por exemplo, em acidentes de trânsito, é muito comum que você tome conhecimento depois, quando está confeccionado o boletim de ocorrência, que o condutor do veículo não é o proprietário do veículo. Então você pode sempre processar o proprietário do veículo e o condutor, para você ter duas pessoas que possam garantir ali eventual indenização no final, se você ganhar, evidentemente. Mas aí você justifica, olha, o veículo do João, conduzido pelo Pedro, causou este dano. Logo, João e Pedro são responsáveis. O João, porque cedeu o veículo, ele é o proprietário, e o Pedro, porque era o condutor. Basicamente, é assim que funciona um acidente de trânsito quando você identifica duas pessoas. Então você tem um contexto, você tem um acidente, o veículo era de uma pessoa, o condutor era outra pessoa, mas ambos possuem responsabilidade. Claro, cabe ao proprietário do veículo depois fazer a sua defesa. E uma das formas dele se defender, por exemplo, é falar: olha, eu vendi o veículo, fiz comunicação de venda e ele não é mais meu. Bom, o juiz vai reconhecer ele como parte ilegítima passiva, mas você já tem a configuração que o Pedro agora é o proprietário do veículo. Ou, dependendo da situação, o João, né, que era o proprietário nominal que está no documento, prove que vendeu para outra pessoa, vendeu para o Mário, por exemplo. Você pode pedir para incluir o Mário no polo passivo da ação, porque foi identificado corretamente o novo proprietário. Bom, na descrição do ocorrido, você deve dar detalhes práticos ao juiz, detalhes que são pertinentes ao seu caso, como, por exemplo, a data ou um período específico, o local que aconteceu. Você deve dizer para ele também o que foi combinado, o que foi contratado. Infelizmente, não é uma prática comum você fazer contrato para tudo na vida. O próprio Código Civil menciona que o contrato pode ser verbal. Você pode negociar com uma pessoa. Um exemplo, por exemplo, você contratou um móvel para sua residência, contratou um marceneiro para fazer um guarda-roupa. Quando é que as pessoas fazem um contrato no cotidiano para um guarda-roupa? Como que vai se dar? Quais são os detalhes, a forma de pagamento e tudo mais? É muito difícil, mas você tem outros elementos indicativos, né, para descrever e orientar a sua narrativa, como as conversas de WhatsApp, os comprovantes de pagamento periódico que você fez conforme foi ajustado, tem todos os outros detalhes. Então, assim, lembre-se, identifique o contexto, descreva o ocorrido de forma minuciosa. Lembre-se, descrever o ocorrido de forma minuciosa não é aquela questão de você tentar dar um contexto muito amplo, de contar todo o seu dia como que foi. Não, a descrição do ocorrido e essa identificação é aquela janela de tempo que ocorreu o dano. Suponha, acidente de trânsito, aquele horário específico que aconteceu. Agora, no caso do marceneiro, por exemplo, aquela janela de tempo em que você, desde o início da contratação, que você chamou ele, que dia que ele foi na sua casa fazer um orçamento, se ele apresentou escrito, ou se ele apresentou pelo WhatsApp, se você já fez pagamento, se houve a contratação, essa janela de tempo é a sua descrição, né, do ocorrido, a identificação do contexto, ok? Além disso, você, na estruturação dos fatos, você deve dizer onde se deu a quebra da obrigação, né? O que deu de errado, o que aconteceu, como que ocorreu o descumprimento. Por exemplo, o marceneiro, em determinado momento, você fez um pagamento de uma entrada, às vezes deu cheque para ele, é uma coisa que não é recomendado hoje em dia, você dá cheque mais para marceneiro, nem também pagar todo o serviço que você não recebeu de forma adiantada, mas você tem que descrever tudo o que ocorreu para o juiz, né? Como que se deu esse descumprimento. Por exemplo, em determinado momento ele deixou de fazer, ele começou a montagem e parou. Então eu quero solicitar um mandamento judicial que obrigue o marceneiro a terminar a montagem, terminar a colocação. Ele instalou o guarda-roupa, mas não colocou as portas nem as gavetas, faltam as dobradiças, explicar todo esse contexto e como que se deu, e até apresentar se ele deu, a pessoa que foi contratada deu alguma justificativa ao juiz. E a consequência prática é mostrar ao juiz qual foi o seu prejuízo. Olha, o meu prejuízo é tantos R$1.000, tantos reais, o meu prejuízo é um guarda-roupa que não está finalizado, o meu impacto financeiro é de tantos reais. Você suponha, vamos falar sobre o caso do marceneiro, por exemplo, está faltando portas, gavetas, e você buscou outra pessoa para fazer um orçamento, está buscando uma condenação naquele valor adicional de portas e gavetas para finalizar aquele serviço, e determinadas situações podem gerar o dano extrapatrimonial, que é o dano moral. Então você pode também pleitear ao juiz, explicar a ele o que aquela situação ultrapassa um mero aborrecimento, ele já viola qualquer transcendência do direito extrapatrimonial
patrimonial, que é o dano moral. Obviamente, você não precisa fazer uma construção filosófica para o juiz do que é o dano moral. Ele sabe o que é o dano moral. O juiz quer saber se o teu caso se adequa numa conduta de dano moral. Como, por exemplo, existem danos presumidos e outros danos têm que ser provados. Um dano presumido, por exemplo, que você basta indicar para o juiz, é a negativação indevida do nome, porque muitas vezes as pessoas só descobrem que estão com o nome negativado quando vão fazer uma compra a crédito, quando vão tentar fazer uma simulação de financiamento, quando vão tentar comprar um imóvel, acaba descobrindo que o seu nome tem uma restrição e ela vai pesquisar e descobre que é indevida. Nesses casos, você não precisa fazer prova do dano moral. O dano moral ele é presumido, mas há casos que você tem que demonstrar que naquela situação houve dano moral. Por exemplo, eu vi um caso específico quando eu era juiz leigo que a pessoa ela tinha comprado um livro pela internet. E aquele livro chegou depois da apresentação do TCC dela, da pessoa, da parte que adquiriu. Ela chegou, comprou o livro com meses de antecedência e sempre a empresa de logística, o site que vendeu, falando, está sendo enviado, estamos fazendo, estamos tudo. Nesse caso, houve a incidência do dano moral porque era um livro imprescindível, era difícil a pessoa encontrar em outro local, era só naquele site, ela demonstrou que foi só naquele site que foi encontrado, ela precisava para poder fazer a estruturação do seu trabalho de conclusão de curso, do seu TCC. Então, nesse caso específico, a falta de dados para elaborar o seu trabalho, que deixou de fazer, lhe prejudicou e causou um abalo, porque a situação já era um pouco de estresse quando você termina uma faculdade, então você justifica. Mas em casos simples, que não exige, por exemplo, um termo circunstanciado, uma compra que chegou atrasada pela internet, ela não gera dano moral. Hoje em dia também, quando você vai comprar em épocas de fim de ano, a própria plataforma, dependendo da situação, ela já fala, olha, a previsão de chegada é entre o período tal e tal. Então você sabe se vai chegar antes ou depois do Natal e você não pode usar isso como, olha, eu comprei para dar de Natal e não consegui. Não é uma situação que viola o direito extrapatrimonial, ok? Diferença entre fato e opinião. Bom, você tem que explicar para o juiz os fatos do processo. São as coisas que aconteceram e além de você falar o que aconteceu, você tem que provar o que aconteceu. Isso estão chamando fato, que é algo verificável, né? Um fato ele pode ser verificado se ele ocorreu ou não. Ele pode ser provado. E uma opinião é um julgamento pessoal, são expressões emocionais. Vou dar um exemplo para vocês de fato e opinião. Bom, um fato, o produto parou de funcionar em 10 dias. É um fato comprovável. Primeiramente, você não consegue comprovar que foi exatamente em 10 dias que o produto parou de funcionar, mas você consegue provar que o produto não está funcionando. Bom, para afastar isso que eu acabei de dizer, por exemplo, mas dá para provar que parou de funcionar? Sim, dá. Você pode pegar o seu celular, fazer uma gravação e falar, olha, hoje é dia tal, do mês tal, ano tal, eu comprei o produto no dia 6 e hoje, dia 16, parou de funcionar. Bom, você provou que em 10 dias parou de funcionar. E opinião é você emitir opiniões pessoais num processo, como, por exemplo, você falar que a empresa agiu de forma irresponsável por não ter um saque, né, um serviço de atendimento ao consumidor claro e efetivo que deu provimento na sua reclamação. Isso é uma opinião, não tem nada a ver o deslinde com o processo. Depende da situação, a falha na prestação de serviços, na resolução do problema, você consegue expor um dano moral. Dependendo da situação, ela é muito rara. O dano moral hoje em dia ele está sendo muito reduzido no juizado, porque eles entendem como situações que são vivenciadas no cotidiano por todas as pessoas. Então, um atraso num produto, ou um produto, uma assistência que demorou para resolver um conserto, às vezes porque o seu produto é antigo e as peças não estão mais disponíveis no mercado. Então, assim, cada caso ele tem que ser analisado individualmente. É muito importante que você se atenha aos detalhes, pesquise uma jurisprudência, entenda como o tribunal está agindo naquele caso, para você ver se o seu caso se adequa a um julgamento que já ocorreu. Aí fica mais fácil a sua comprovação. Qual é a linguagem que você tem que usar no processo? A linguagem adequada, né? Você tem que ter clareza, tem que explicar o seu caso de uma forma coerente, com simplicidade, objetividade. Evite termo ofensivo. Por mais que você não goste da parte contrária, por mais que o marceneiro te distratou, que mandou você procurar os seus direitos, evite termos ofensivos no processo. Não é o que o juiz vê. Essa cortina de fumaça toda que é criada é para desviar a atenção do juiz para os fatos que realmente
importam. Não evite o uso de uma linguagem excessivamente técnica. Você não tem necessidade disso. Você é um cidadão. Você vai levar a sua exposição dos fatos de forma clara, simples e bem objetiva ao juiz, de uma forma que ele possa compreender a situação que você enfrentou e o que você está pedindo. O seu caso tem uma probabilidade de chance de ser analisado justamente e adequado muito mais amplo do que você emitir opiniões pessoais que acabam confundindo e desvirtuando realmente qual que é a clareza que o juiz está buscando. Muito embora o juiz tenha a prática de filtrar isso, vamos compreender que se o processo é muito complicado dele entender, ele pode até julgar pela complexidade e mandar para a justiça comum. Então você precisa ser muito claro no que você está expondo e o que você está pedindo, evitando opiniões pessoais, emoções exageradas, porque não é essa a finalidade do juizado, é solucionar problemas. Quais são os erros mais comuns na organização dos fatos? Uma narrativa confusa, quando você não consegue fazer uma conclusão, no termo jurídico nós chamamos de petição inepta, que é o juiz pode mandar, dependendo da situação, que você emende, né, a sua petição inicial, que você faça uma correção, que você exponha com clareza o que você está pedindo. E acredite, às vezes tem advogados em alguns processos que fazem uma narrativa confusa que nem a parte com um advogado do outro lado consegue entender a petição. Você tem que fazer um exercício enorme para tentar entender o que ela está pedindo. O problema nasce que o juiz ele fica adstrito ao que ele entende, né? Você que estabelece os parâmetros da ação. E se o juiz não conseguir compreender, ele pode te dar uma decisão equivocada que não é aquela que você pediu, justamente porque ele tentou fazer um exercício de compreensão. Você deve levar ao processo também informações que são relevantes, não que naquele dia você acordou pela manhã e o seu carro já não queria pegar, já poderia ser um prenúncio de que poderia dar um problema no trânsito, que você nem deveria sair de casa. Não, isso não é relevante para o processo. O que é relevante para o processo é que às 7 horas e 58 minutos, no semáforo do cruzamento da rua A com a rua B, o veículo do réu de placa tal, cor tal, identificando o veículo, bateu na minha traseira. Eu estava parado, o semáforo ainda estava fechado, ele não se sabe por qual motivo, se desatenção, descuido ou falha mecânica, bateu na traseira do meu veículo. Isso é uma informação relevante para o juiz, que é o que ele vai verificar para saber depois o que ele vai apurar para descobrir se foi falha de um, se foi falha de outro, se foi você que freou bruscamente, se não foi. Bom, hoje em dia é muito fácil, né, você fazer uma prova. O seu aparelho celular, ele tem microfone e câmera. Quem um dia imaginava que no passado todas as pessoas teriam um microfone e câmera no seu bolso. Então, filme a situação, às vezes o teu próprio vídeo pode ser muito mais elucidativo para o juiz da situação, do que ocorreu e da demonstração do prejuízo, né, do que uma foto. Ele vai mostrar na hora os carros abarroados, encaixado no outro da batida. Vai ser muito mais compreensível do que você tentar descrever essa situação de forma escrita. Você sempre pode fazer uma referência em algum parágrafo que você escreva a um documento de prova. Então, se você vai referenciar algum vídeo, você pode colocar para o juiz que o acidente se deu em determinadas situações, que os danos ocorreram de média monta, pequena monta ou grande monta, conforme a visualização no vídeo anexo. E o juiz vai usar o seu documento para esclarecer e complementar o que você está passando para ele, tá? Evitando excesso de detalhes desnecessários, você consegue sintetizar o que você quer, a ocorrência que de fato se deu e facilitar a compreensão do juiz para o seu caso. E às vezes, dependendo dessa situação, você até dificulta sobremaneira a defesa do réu, porque se você coloca um vídeo do acidente, você conseguiu uma câmera de um comércio local que mostra o seu veículo parado em frente à faixa, num semáforo, e um veículo colidindo na sua traseira ali, quando tá todos os outros veículos também do semáforo parado. Então você, com imagens, vídeos, testemunhos, você consegue comprovar e demonstrar muito melhor essa ocorrência do que de forma escrita. Evite misturar argumentos com desabafos, né? Que esse acidente te causou prejuízos não pôde levar mais filho na escola porque você usa para trabalho. Bom, o carro é inerente para muitas pessoas. Isso já faz parte do cotidiano. É desnecessário você fazer um desabafo sobre a falta do carro na sua vida para deslinde do processo. Porque um caso desse, se não houve um dano pessoal, um dano físico, ele não dá dano moral. Ele só vai te dar o dano moral, ou dano material, perdão. Então, nesses casos, é muito difícil que você faça um desabafo no processo achando que vai
cometer um dano moral. Então use os argumentos com muita coerência, muita lógica e concisão. Falta de datas ou referências temporais também são um erro comum na organização de datas. Você explicitar que houve um acidente, mas não dizer que data que foi ou não, isso até impossibilita a defesa. Porque se você fala, olha, o acidente ocorreu em meados de janeiro, ou que é meados, de que dia que foi esse acidente? Porque a pessoa pode comprovar, dependendo do dia, que ela estava viajando, que ela não estava no local dos fatos. É preciso que você fale, olha, no dia 5 de janeiro ou no dia 10 de março houve o acidente, no horário tal, com o veículo X. Você consegue comprovar isso, porque você vai ter no boletim de ocorrência, muitos acidentes hoje em dia, pelo menos no estado do Paraná, por exemplo, se não houve vítimas, o boletim de ocorrência é feito de forma online. As fotos que vão estar presentes no boletim são as fotos que você enviar. Então, assim, presume-se uma declaração de boa-fé e você ainda tem que fazer toda essa comprovação. O chamado croquis, muito raramente você vai ver num processo do estado do Paraná, num boletim de ocorrência, se não houve vítima. Se não teve vítima, a polícia não vai no local para identificar a origem do trânsito, o veículo 1, o veículo 2, que é muito comum que eles colocam, como que se deu, se a batida lançou o veículo para outro lugar, se ocorreu outro dano. Não vão fazer isso. Muitas das vezes você tem que levar o próprio carro lá para eles poderem fazer a verificação de pequena, média monta ou até de grande monta. O carro vai de guincho lá para o pátio do trânsito. Então, seja conciso na organização dos seus fatos, que o seu processo tem grande chance de sucesso. Importância da coerência com as provas. Todos os fatos narrados devem estar apoiados em documentos. Então, se você fala que o acidente causou uma batida na traseira, junte uma foto do acidente, junte uma foto do seu prejuízo. Não alegar algo que não pode ser demonstrado, porque existe uma técnica de impugnação na contestação que se você fala, olha, por exemplo, a batida na traseira fez com que o vidro da frente do meu veículo, né, o para-brisa, sofresse uma pressão com deslocamento de ar e ele estourasse. E você só junta um orçamento do vidro e não junta uma foto desse prejuízo. Então, se você não conseguir comprovar que foi daquela razão, daquele acidente, né, que aquele dano que você sofreu foi em decorrente daquela ação sofrida, você pode perder, porque muitas vezes as pessoas impugnam os documentos. Você tem que entender que não é só a versão que o autor está apresentando no processo que será analisada, também a defesa vai ser apresentada. Para isso existe o direito contraditório. Lembre-se, uma hora você é autor, outra hora você pode ser o réu. Você também vai exigir que o processo tenha uma tramitação correta, que o juiz também ouça o seu lado do que aconteceu. Então, sempre que você alegar alguma coisa, coloque um documento apoiado. Se você falou que o prejuízo experimentado é da monta de R$ 5.000, junte orçamentos desses valores, não uma coisa estimativa que você acha. Por mais que você seja mecânico, que você tenha experiência, que você trabalhe com isso todos os dias por muitos anos da sua vida, o juiz ele vai se basear em provas no processo e não apenas na palavra da pessoa. Lembre-se, danos materiais devem ser demonstrados e comprovados. Se você já pagou, você junte a nota fiscal, os recibos, ou se você ainda vai fazer o serviço através de orçamentos. Faça a organização dos fatos que você apresenta na sua petição inicial com as provas que você tem disponível. Então, tudo que você alegar para o juiz, faça uma referência a um documento, né? A narrativa, sempre coloque conforme documento anexo, conforme o contrato de prestação de serviço, conforme o comprovante de documento juntado. Sempre faça uma referência à documentação que você tem. Por exemplo, se você visa comprovar que houve um dano material, junte a foto do seu prejuízo, vamos dizer, num acidente de trânsito. Junte a foto do veículo todo danificado, faça uma coerência com o orçamento apresentado, com as peças. Se o acidente foi na traseira, não vai me colocar um para-brisa que não teve uma justificativa para estar lá naquele orçamento. Peça um orçamento paralelo, caso você queira fazer outros reparos para aproveitar, já que o veículo vai fazer uma pausa para esse conserto, né? Vai ficar estagnado lá, disponibilizado para a oficina. Então faça um orçamento paralelo se você quer consertar um risco no carro, consertar uma pintura ou um defeito que já tinha antes. Faça um orçamento paralelo, isso condiz apenas a você e
e não ao fato apresentado no juiz. Porque se você colocar, o juiz pode entender que você está tentando buscar um benefício a mais com o processo. Isso não é aceitável no processo. Além de ser impugnado, o juiz pode te condenar por uma litigância de má-fé. E como resumir, né, os seus fatos sem perder a informação? Você pode evitar muitas repetições. Você pode falar do acidente de trânsito, você não precisa ficar voltando a essa situação, a essa narrativa a todo momento, né? Evite uma repetição, né? As pessoas às vezes vão procurar um modelo na internet e veem que está estruturado em tópicos e acabam pegando alguns vícios que são antigos e hoje em dia não são mais utilizados e são até inaceitáveis num processo. E você também tem que compreender que o seu caso é personalíssimo, é só você que pode fazer ele, só você que entende ele, só você pode escrever ele. Usar um modelo pronto pode não ser adequado para o seu caso e pode não dar certo. Então as pessoas estruturam uma petição, por exemplo, por tópicos e acabam repetindo várias vezes a mesma coisa em 2, 3 tópicos diferentes. Evite esse tipo de situação, facilite a compreensão do seu caso para o juiz. Não é quem escreve mais no juizado que vai ganhar um processo. Eu já vi contestação de 100 páginas e já quando eu estava na função de juiz leigo, mandei emendar a contestação para ser concisa e apresentar os fatos que realmente comprovassem a ausência de direito da parte autora, porque das 100 páginas que tinha, se você fosse realmente filtrar, 3 eram suficientes, mas isso demanda tempo, é uma coisa que o juiz ele tem muito escasso, ele precisa entender o seu caso de forma simples e fácil para aplicar o direito correto e da forma mais rápida possível. Afinal, é do seu interesse que o processo tramite o mais rápido possível de forma justa. Foque no que realmente importa e influencia o julgamento, o que vai influenciar, o que importa para o juiz. É ele entender que aquele acidente te causou tantos R$1.000 de prejuízo, ou ele tentar entender como a sua vida ficou ruim por causa desse acidente. Não, ele quer saber o fato gerador, o nexo causal. O que é o problema aqui? O problema é um acidente de trânsito, é isso que eu estou analisando aqui. Não estou analisando a vida pessoal, não estou analisando, a gente chama de perfumaria no meio jurídico. Muita perfumaria acaba atrapalhando o seu caso. O juiz precisa saber e entender diretamente o que você quer, como que você está provando isso. Ok, agora ele vai olhar para o réu e falar assim, como que você diz que aconteceu isso e que prova você tem? É isso que o juiz vai olhar. Então evite a perfumaria nesse caso. Sintetize, né, sem omitir pontos essenciais. Se você tratou, por exemplo, vamos lá no caso do marceneiro, se você tratou com ele um negócio jurídico, sintetizar informação sem omitir pontos essenciais é disponibilizar toda a prova possível para o juiz. Desde a conversa inicial da contratação até a última conversa que você teve quando a pessoa te mandou buscar direito, se for esse o caso. Evite colocar 1 ou 2 áudios, não, coloque todos da conversa. O juiz ele precisa entender todo o contexto, ele precisa entender os pontos essenciais, o que aconteceu realmente aqui, o que foi o problema, até porque às vezes ele pode facilitar entender, o juiz ele já tem a experiência, já tem a prática, ele já tem um modus operandi para identificar qual que é o problema e também facilitar que seja feita uma conciliação. Ele pode, compreendendo tudo o que aconteceu, de todo o contexto que você apresentou relacionado a esses fatos e ao problema que você está enfrentando, propor uma solução para poder destravar a vida de todos. Ou seja, o marceneiro conclui o serviço, você tem o seu guarda-roupa finalizado e vida que segue para todas. Lembrem-se, dos princípios norteadores do juizado é a conciliação. Sempre a conciliação vai estar em primeiro plano. Com a mudança do CPC de 2015 para frente, não é tão novo agora, né? Já tem mais de 10 anos, também agora está buscando a conciliação como objetivo principal do processo. Ou seja, que as pessoas conversem mais, se tolerem mais e evitem demandas que são desnecessárias, porque às vezes é mais motivado por um ego inflado, por vontade de querer ter razão, do que de solucionar o problema. Com base nisso, sintetize sem omitir os seus pontos essenciais para o deslinde do caso. O papel da verdade e da boa-fé por parte do autor, né? Você sempre deve dizer a verdade no processo. Evite expressões que você não consegue provar. Evite aumentar o caso. Evite a perfumaria, que é expor fatos que não têm relação. Sempre diga a verdade num processo. Com isso, você vai evitar que, às vezes, a parte consiga demonstrar que você está mentindo e busque uma condenação por litigância de má-fé. A consequência de você não dizer a verdade num processo é o
juiz te dar uma multa processual que, dependendo do caso, pode ser altíssima, às vezes até mais do que o direito que você está buscando no processo. E mantenha sua credibilidade com o juiz. O juiz consegue ver quando uma parte é honesta, quando ela está tentando buscar um acordo, quando ela está tentando resolver o problema, está tentando destravar a sua vida, está tentando virar uma página. O juiz ele vai pender numa conciliação mais efetiva. Como que eu digo assim? Ele não vai tomar partido de uma parte, mas não, ele vai insistir mais numa conciliação do que simplesmente duas partes que estão lá na audiência de braço cruzado dizendo não quero acordo, não quero conversar, e ele vai dar uma sentença dura às vezes para uma das partes. Lembrem-se, não tem como o juiz dar empate nos casos que são submetidos para sua análise. Ele vai ter que dizer quem que está com o direito aqui, que direito que é, sem se importar muito numa solução consensual, porque as partes não querem conversar. Mas se você leva a verdade para o processo, você busca uma credibilidade, tem uma atitude proativa, tentando resolver a questão, o juiz vai trabalhar mais a favor de uma conciliação, mesmo que uma das partes esteja de braço cruzado, fazendo birra, tentando dizer, ele vai tentar explicar melhor para a parte o porquê que seria bom a conciliação, ele vai trabalhar melhor a uma das partes. Porque assim, uma coisa é quando as duas não querem conversa, outra é quando apenas uma não quer a conversa. Quando uma não quer a conversa, o juiz vai tentar quebrar essa resistência, explicar, tentar entender por que você não quer conversar, por que você não quer fazer esse acordo. Foi uma rusga pessoal? Poxa, se ele te disser desculpas, você aceita e termina esse serviço, a gente pode resolver, porque muitas das situações, essa questão de birra transcende o processo. Além de ser uma inimizade que você vai ter com a parte, ela vai também tentar te prejudicar em outras partes. É aquela coisa de ação gera reação, sabe? Então, busque sempre trazer a boa-fé processual e a verdade para dentro do processo. Isso só tem a facilitar. Um exemplo prático na estrutura de fatos. Vamos falar da prestação de serviço, por exemplo. A contratação de um serviço que você realizou, no meio dessa contratação deu um problema ocorrido. Por exemplo, o marceneiro sumiu, não te dá mais satisfação. É muito comum que os marceneiros comecem um serviço e não terminem. Às vezes não é por falta de má fé, você tem que compreender um pouco da dinâmica e entender o outro lado da pessoa. Claro, não estou pedindo para que você seja complacente e aceite prejuízo, não é isso. Mas você entender que, por exemplo, ele depende da mão de obra dele. E às vezes eles não têm uma organização empresarial. Eles são uma pessoa física que tentam sobreviver nesse país. Então ele vende um serviço para você, falta pouca coisa, mas ele recebe um outro pedido. E ele não quer deixar de pegar o outro pedido, porque ele tem que pensar sempre no mês seguinte. Ele não consegue pensar em finalizar os processos que ele começa, né, os móveis que ele inicia, mas ele consegue pensar o mês seguinte. Olha, ele não tem salário, ele não tem um fluxo de renda garantido, então ele precisa fechar novos negócios. E às vezes, para poder fechar um novo negócio, ele acaba dando mais atenção para este outro negócio, começa a produzir o outro serviço, que às vezes eles chamam de serviço grande. O que é o seu, né? É um mero guarda-roupa. Para você é muito importante, você precisa daquele móvel, você ficou anos sonhando em colocar um móvel personalizado na sua casa, você está reformando, o seu não estava em boas condições, você precisa terminar. E para ele pega uma casa inteira para fazer. Pareceu um outro orçamento para ele fazer, ele acabou dando mais interesse lá. Eles também sofrem com falta de mão de obra e tudo mais. Não é um problema que a parte autora tem a ver com isso, mas se você compreender essa situação e tentar ajustar e falar, olha, vamos conseguir uma janela de tempo aí entre esse serviço e o outro. Eu sei que eu não tenho culpa, eu sei que você também precisa assumir compromissos com outra pessoa que você comprou. Você tentar apresentar, fazer essa tentativa de resolução extrajudicial, tentar achar uma janela, fazer, ó, cara, venha aqui e faça no domingo para mim, é só colocar as portas, trabalha aí, dá uma puxadinha aí, pega uma horinha por dia, faz essa porta aí para mim, instala aqui no domingo, é rápido, colocar a gaveta, colocar a porta, a gente já termina esse serviço e tá tudo certo. Então, quando você compreende, consegue ter um jeito político de resolver as coisas, você tem uma chance de resolver extrajudicial. Mas se você tentou tudo isso e não conseguiu resolver, exponha isso para o juiz, exponha essa iniciativa que você deu, uma propositura de, olha, faça, eu espero um pouquinho mais, não é o ideal, mas vamos se ajustando, evita o conflito, fala, olha, domingo você pode instalar na minha casa, venha depois do horário, não tem problema, eu vou franquear a tua entrada, você termina o serviço para mim. O juiz vai ver que você tentou resolver isso, sabe? Quando ele lê o seu processo, quando ele ele for tomar o seu depoimento, tudo isso que você fez, você vai comprovar, você vai estar demonstrando boa fé, você vai estar levando a verdade para o processo. E o juiz vai ver que
teve uma ausência de resolução. E nesse caso, você não pode ficar parado esperando indefinidamente, porque a pessoa também não toma uma contrapartida de te dar uma data, ele não te dá nenhum indício de boa fé de que ele vai terminar esse serviço. Ele só te dá desculpa e às vezes nem te responde. Então, assim, quando vai contratar também um marceneiro, tenta saber onde é o local, vá até lá, converse pessoalmente, porque às vezes a conversa pessoal tem muito mais chance efetiva de resolução do que uma mera mensagem. Às vezes a pessoa fica o dia inteiro com o celular no bolso e nem olha para ele porque ele está em outro trabalho. Então ele demora para te responder, às vezes nem porque não quer te responder, é porque realmente ele está lá, deve ter outros clientes na mesma situação. Então tente resolver o seu caso. Não dando certo, apresente o prejuízo causado para o juiz. Nesse caso, se a pessoa peça uma obrigação de fazer, se ele não fizer dentro de um prazo, peça que seja o processo convertido em perdas e danos para você poder cobrar o orçamento que você fez, porque você deve buscar uma solução alternativa para o seu problema. Faça 2 orçamentos com outros marceneiros, verifique quanto que custa e tenta cobrar da pessoa depois esse valor adicional. Então esse seria um exemplo prático da estrutura dos fatos, de tudo que aconteceu dentro do seu problema, dentro daquela janela temporal, sem expor muito opiniões pessoais, emoções exageradas, nada disso. Você apresentou o seu fato de forma coerente, concisa e cronológica, né? Desde o início da contratação até o prejuízo causado e que motivou você a ir pro judiciário para poder se ver ressarcido de um prejuízo sofrido. E como você deve se organizar antes de escrever? Faça anotações prévias. Durante a sua relação e você já tem um feeling que isso pode dar algum problema, vá fazendo algumas anotações. Abra o seu computador, digite num arquivo de texto lá os dias que você tentou uma solução, o que aconteceu. Comece a organizar, por exemplo, qual foi a data da contratação, qual é o ponto relevante a ser informado, o que está acontecendo, que dia que o marceneiro parou de te dar respostas e tudo mais. Crie uma linha do tempo, entende? Você pode mensurar isso com datas. Toda vez que você tiver algum problema ou uma conversa, organize, estruture alguma ideia, porque aí você já vai ter condições de separar os documentos que você precisa para cada ponto que você está alegando. Se determinada conversa você vai ter um print, se para demonstração da contratação do serviço você tem um contrato, se você ligou no atendimento ao consumidor, você vai ter os protocolos anotados, então você vai ter toda essa linha cronológica do que já está acontecendo. E aí, com base nessas suas anotações prévias, você identifica os pontos principais. Depois que você fizer isso, você consegue ter uma ideia ampla e geral do que você vai escrever a história do começo até o fim, para mostrar para o juiz, olha, foi essa situação que eu passei com esse negócio jurídico. Foi isso que está acontecendo, né, em caso de não término do serviço, ou isso que aconteceu caso o serviço já tenha relacionado. Suponha que você contratou um serviço e o serviço deu defeito depois. Por exemplo, as portas do guarda-roupa, já que estamos usando o caso do marceneiro, as portas do guarda-roupa começaram a cair, empenaram, não fecham, estão tortas, não foram adequadamente instaladas. Você identifica esses pontos, junte documentos, faça suas fotos, seu vídeo, demonstre, sempre sendo claro, porque o juiz, quando recebe o seu processo, ele não sabe todo o perrengue que você fez. Então tente passar essa sua visão para o Poder Judiciário, porque ele vai analisar muito mais fácil. Faça essa organização prévia antes de começar a escrever o seu pedido inicial. A relação entre a organização dos fatos e a audiência é muito importante, porque você, quando for fazer um relato verbal, você pode fazer esse relato verbal em 2 momentos. Primeiro momento, quando você vai no balcão do juizado, ou se o atendimento virtual permitir que você exponha o seu pedido de forma oral, você tem que fazer esse relato, ele deve seguir a mesma estrutura. Então, da forma que você fez esse seu relato no pedido inicial, seja ele oral ou escrito, ele deve ter a mesma estrutura se o juiz tomar o seu depoimento. Então, por que é importante que você sempre relate a verdade? Porque a verdade sempre vai estar na mente das pessoas. Sempre que você relatou todo o ocorrido, vai ter uma estrutura lógica que o juiz vai entender e compreender e ver que você não teve nenhum desvio nessa informação quando você apresentou para a justiça. Essa consistência entre o que foi escrito e o que foi falado vai te trazer uma segurança no seu depoimento. Porque não é raro, quando a pessoa entra sozinha, a parte contrária tem
tem um advogado. E o advogado tem algumas artimanhas para fazer algumas perguntas para tentar te colocar em contradição, para dizer, olha, juiz, está vendo? Não foi assim que aconteceu, como ele está dizendo no pedido inicial. Então sempre relate, seja organizado com os fatos, com a sua narrativa, para que o juiz possa entender exatamente o que aconteceu e o que você vai se lembrar depois, porque nada mais é do que um retrato da sua memória, do que você passou. Então, evitando expressões de injúria, de ofensas, exacerbação desnecessária no processo, o juiz vai compreender que você está expondo os fatos com boa fé. Ele não vai tirar o seu direito de jeito nenhum se você demonstrar alguma atitude de rancor ou uma expressão ofensiva durante a audiência. Mas é sempre bom manter a calma e a tonalidade verbal, tá? O juiz olha isso com bons olhos e ele tenta se esforçar um pouco mais na conciliação, porque de repente ele entende que é só um detalhe que não foi ajustado, tá tudo de acordo menos esse detalhe. Então ele vai tentar desatar esse nó para tentar fazer uma conciliação e resolver o problema de todos. Esse impacto na narrativa que você apresenta com a decisão do juiz é muito importante, porque se ele compreende bem o seu pedido, né, e você passa uma impressão de que você é organizado com seus fatos, suas provas, seus documentos, a forma que você escreve, vai dar uma maior objetividade na análise do juiz. Ou seja, além de entender facilmente o seu pedido, vai ser muito mais fácil para ele decidir se você está ou não com o direito. Então é muito importante essa organização. Tenha em mente que essa parte da organização dos fatos, ela pode ser a parte um pouco mais demorada do que você escrever o seu pedido. Se organizar nos seus fatos e nos seus documentos é muito importante para você poder apresentar uma história coerente, concisa, objetiva e que o juiz possa entender facilmente para te dar uma decisão. Agradeço a paciência de todos. Qualquer dúvida, deixem aqui nos comentários e vejo vocês na próxima aula.